Olha só, pessoal, os motoristas alegam que insegurança nas estradas é o principal motivo para o descumprimento na lei de descanso. Minas Gerais é o terceiro estado com maior número de roubo de cargas. Segundo a lei, a cada 24 horas de trabalho, o motorista precisa descansar 11 horas ininterruptas. Segundo críticos, a maioria das rodovias não tem pontos de parada e descanso adequados. Eduardo, é um problema de segurança pública, mas que envolve também de saúde, né? E outro problema ainda maior, né? Se o motorista não descansa, a gente sabe o que acontece. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô, gente, quando o cidadão é trabalhador de verdade, quanto mais humilde ele é, mais desunida é a sua categoria, não por força de falta de interesse, pelas circunstâncias, pela dificuldade que tem de se juntar. Eu devo inclusive exibir hoje um áudio de um líder dos motoristas de aplicativo, porque foi um cidadão lá na sexta da Praça 7, falou, nós estamos abandonados, Uber 99 faz o que quer, nós não temos endereço. Aí esse líder fala, eu vou até botar isso no Rádio Vivo hoje, ele falou, eu tô aqui, mas toda vez que eu chamo uma audiência, a Uber 99, as empresas, aumenta o valor da corrida e a turma vai toda para correr, ainda ri da gente, eu tô ganhando mais aqui, vocês aí parados. Esse é um drama de um caminhoneiro, né, Júlio? Diferentemente de um professor, de um auditor fiscal, de um policial, ele não pode parar de trabalhar e ir para a rua fazer manifestação. Ele não tem 10, 20 pessoas que ficam só em Brasília fazendo lobby, né? As camadas do serviço público são diferentes. Um desembargador, quando quer uma coisa, conversa com 2 deputados na Assembleia que viram o seu interlocutor lá. O caminhoneiro não tem. Então, eu acho que qualquer pessoa que escuta Itatiaia agora, que sair daqui para ir a Montes Claros, ou Pirapora, ou Brasília, dá uma espiada na qualidade das estradas e se tem algum lugar estratégico, seguro e minimamente confortável para parada, para o descanso, Júlio. Por isso que eu só defendo arma para quem mora na roça e quem é caminhoneiro. Só defendo porque se eu fosse caminhoneiro para dormir na cabine do meu caminhão, na beira da estrada, eu não conseguiria pegar o sono se não tivesse um 38 debaixo do meu corpo. Então, a situação é dramática, essa é a palavra. E se um motorista tá parado, mas não consegue descansar, Edilene Lopes, não adianta muita coisa, né? Bom dia para você. Exatamente, Júnior, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos debatedores. E a gente tem que pensar que essa não é uma questão que vai ter uma solução breve, né? Porque a gente tem uma carta de concessão de rodovias muito grande e, segundo a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, é a melhor carta do planeta, ou seja, tem muitas empresas interessadas, mas até concessionar e até resolver os problemas, e até duplicar, e até ter área para descanso, e até fazer todas as adaptações necessárias, isso demora anos. Fato é que nós pagamos dobrado, pagamos uma vez para o governo que não resolve o problema e pagamos pela segunda vez para a iniciativa privada que também demora a responder, Júnior. É uma questão complexa e sem solução breve na minha avaliação. William Travassos, como é que resolve essa solução? Tem uma lei que fala, você tem que descansar, mas a lei não deu condição para que tenha um lugar para o motorista descansar. E aí, como é que fecha essa equação? Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Você já pilotou ônibus, né, caminhão? Eu não sei qual foi o máximo que vocês rodaram numa estrada. Eu, em 18 horas, rodei 1.299 e eu posso dizer que isso é insano. Faço viagens longas, Júnior, e rodo em torno de 250 quilômetros, paro 20 minutos, 30 minutos para abastecer, esticar as pernas, é o que eu costumo usar. Então, o caminhoneiro, ele tem lá, pela lei, ele roda 5 horas e meia e ele precisa descansar meia hora e não pode fazer 6 horas seguidas. E eu não consigo entender, né, como o ser humano consegue passar 24 horas pilotando. Isso é sobre-humano, para além das preocupações que ele tem, né, com as condições das estradas, a questão da segurança, aonde parar, né? E aí você tem que ficar se programando, porque algumas cidades você tem rodízio para entrega da mercadoria, você não consegue entrar no perímetro urbano, então não é um trabalho fácil e a gente tem que olhar para essa categoria. Porque no fundo, o preço do diesel alto, o frete baixo, o custo desse caminhoneiro, né, impede que ele feche a conta. E imagine o que é você estar com 30 toneladas, responsável por transportar 30 toneladas, ficar rodando 24 horas, como está o seu organismo, e você acha suficiente 11 horas para descanso? Desculpa, não é, cara. Não é. O cara, ele vai moendo o corpo dele e foi o que você falou, é uma questão de saúde. No final de 10 anos ele está destruído.
Ô Rita Mundim, que é um problema econômico, então, pra você ajudar a gente a resolver, olha só. Tava vendo algumas entrevistas outros dias em podcast, e um especialista nessa área de estradas dizendo que hoje a gente tem grande parte do motorismo, a maioria, com mais de 55 anos. E que o Brasil não está produzindo novos motoristas. Então, daqui a pouco, um país rodoviário não vai ter a principal peça nesse motor para a logística do país. Pode ser um problema grande, hein? Bom dia. Ô Júnior, o problema é enorme, porque você citou aí, nós temos um problema de segurança, quer dizer, o motorista ele não pode parar aonde ele gostaria de parar, ou seja, na hora que o corpo está cansado, ele tem que parar aonde ele se sentir um pouco mais seguro, porque ultimamente você não tem segurança em lugar nenhum. Não existe, eu gostaria até de entender nesses contratos de concessão se existe a obrigatoriedade da construção dessas áreas de descanso para os motoristas, porque o Brasil ele é transportado a diesel. Então nós estamos falando de um problema de segurança, um problema de saúde e de risco de vida para o motorista, e estamos falando de um problema seríssimo, que é um problema do deslocamento das nossas riquezas. Então o modal no Brasil é um modal rodoviário, e o governo não coloca na mesa alternativas a esse modal. Não existe investimento nem na recuperação e manutenção dessas estradas e nem na exploração de outras vias de deslocamento de pessoas, de bens e de serviços. Então, o que nós estamos passando é um caos de logística em um país cujo motor está no agro. E o agro, as coisas têm que sair do campo e chegar nos portos. Então, o negócio está muito complicado. Então, nós temos uma crise de mão de obra, aí é um problema também até de opção de governo, né? Esse excesso de benefícios tem deixado para o país uma geração que não quer trabalhar, uma geração que não quer se capacitar. Além disso, o motorista não tem segurança e, além de não ter segurança, o que nós temos hoje é uma classe cada vez mais reduzida, tendo que trabalhar cada vez mais, e essa mão de obra não será reposta. E o governo não se preocupa nem com a segurança, nem com a saúde, nem com um plano de investimentos de médio e longo prazo para tirar essa dependência ou diminuir essa dependência do modal rodoviário. Então nós estamos numa sinuca de bico, é o caos, é a falta de governo. Bom, eu só queria fazer um complemento aqui. Durante a fala da Rita, eu provoquei o Júnior e perguntei ele assim, quanto custa um caminhão hoje? Responde. Por volta de R$1 milhão. Então falta mão de obra ou a pessoa não consegue comprar um caminhão? Porque tem isso também. Como é que o cara vai lá e vai pagar R$1 milhão num caminhão? Ele tem que ter algum tipo de incentivo. Hoje existem poucos autônomos, né? A maioria é empresário. É empresa. Mesmo. Então aí o caminhoneiro fica subjugado às regras dessas empresas e os seus horários e o valor do frete. E o salário baixo.